Olá, alunos do site Direito em Tela. A nossa aula de hoje é sobre o direito do advogado examinar o processo. O artigo 7º, inciso 13 do Estatuto da OAB dispõe da seguinte redação: são direitos do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processo findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Então, o Estatuto garante ao advogado o direito de examinar o processo. Em que órgãos? No Judiciário, no Legislativo e na administração pública em geral. Qual o estado do processo que o advogado poderá examinar? Processo findos, aqueles que já encerraram, que estão arquivados, ou processo em andamento. Qual a providência que o advogado poderá tomar? Ele poderá tirar fotocópias do processo ou tomar apontamentos. Tudo isso garantido mesmo o advogado sem procuração, salvo quando os processos estiverem sob sigilo. Aí o advogado deverá apresentar o instrumento da procuração. O inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB dispõe: examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Essa redação foi dada pela Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016. A nova redação do inciso 14 do artigo 7º ampliou os direitos do advogado. Agora, o advogado pode examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação criminal. Na redação anterior, o inciso garantia o advogado somente no departamento de polícia, que o advogado poderia examinar os autos. E agora ele fala que qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, essa instituição responsável poderá ser a polícia, poderá ser o Ministério Público, poderá ser uma comissão parlamentar. Qualquer instituição que estiver investigando o seu cliente, o advogado tem direito a ter acesso aos autos. O advogado terá acesso aos autos de flagrante e qualquer tipo de investigação, de qualquer natureza. O advogado agora terá direito a ter acesso a esses autos. Esses autos de investigação poderão estar findos, ou seja, encerrados, ou poderão estar em andamento. Se ele estiver em andamento, o advogado tem acesso aos autos, mesmo se esses autos estiverem conclusos com a autoridade competente. O inciso 14 também ampliou as providências que o advogado poderá tomar. Agora, o advogado poderá copiar peças do processo, tomar anotações, e essas anotações poderão ser feitas tanto em meio físico quanto digital. O inciso 14 garante ao advogado que ele terá direito a acesso aos autos de investigação, mesmo sem procuração. Porém, ele deverá observar e apresentar à procuração quando o processo estiver sujeito a sigilo, nos termos do parágrafo 10 do artigo 7º do Estatuto da OAB. O parágrafo 10 do artigo 7º do Estatuto da OAB foi inserido pela Lei 13.245 de 2016 e dispõe: nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. O artigo 7º, em seu inciso 15, dispõe que são direitos do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. O artigo 7º, inciso 15 do Estatuto da OAB, além de garantir ao advogado o direito de examinar os processos judiciais ou administrativos, garante ao advogado o direito de retirar o processo, ou seja, levar o processo em carga, pelo prazo que a lei estabelecer. Ocorre, porém, que o direito do advogado retirar o processo do cartório ou da repartição sem procuração está limitado pelo parágrafo 1º do artigo 7º do Estatuto da OAB. O inciso 16 do artigo 7º do Estatuto da OAB dispõe da seguinte redação: são direitos do advogado retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Quanto aos processos findos, aqueles processos que já estão encerrados,
O advogado, além de poder examinar o processo em cartório, também poderá o advogado retirar o processo. Poderá levar em carga o processo para o seu escritório, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Porém, o advogado deve observar que nos casos do parágrafo 1º do artigo 7º do Estatuto da OAB, nesses casos, ele deverá apresentar a procuração. Concluindo a nossa aula de hoje, o advogado poderá examinar os processos nos órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Administração Pública, podendo tirar fotocópias ou tomar anotações, mesmo sem procuração, quando não for processo em sigilo. O advogado poderá examinar os autos de prisão em flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, salvo autos sujeitos a sigilo, nos termos do parágrafo 10 do artigo 7º do Estatuto da OAB. O advogado pode retirar, pegar em carga os processos dos cartórios ou repartições, pelo prazo legal, os processos em andamento, desde que tenha procuração. Para retirar, pegar em carga os processos findos, os processos já encerrados, pelo prazo de 10 dias, o advogado não precisa de procuração, salvo nos casos do parágrafo 1º do artigo 7º do Estatuto da OAB. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se já em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos.